Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Conexão Legislativa. Hoje nós vamos falar sobre a nova lei de drogas. Não é tão nova assim, mas uma das consequências desta lei é o aumento da população carcerária. E aí sim tem reflexo para toda a sociedade. Eu convidei a defensora pública Maiara Rosales Machado. Ela é do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria do Estado de São Paulo. Já está com a gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, Maiara. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde a todos também que nos assistem aqui no Conexão. É sempre um prazer conversar com você. Maiara, esta nova lei de drogas, ela não é tão nova, ela é a 11343 de 2006 e, como eu disse no início, ela tem reflexos aí em toda a sociedade, né? Porque, em geral, a gente, como sociedade, trabalha com departamentos estanques, né? Mas já dizia o filósofo, não existem departamentos estanques, né? A situação de quem está encarcerado acaba refletindo, sim, na situação das pessoas que, de forma geral. Então, eu queria que você nos atualizasse um pouquinho a questão dessa nova lei de drogas, é a 11343, quais foram as principais alterações que ela trouxe, principalmente em relação ao sistema carcerário, mas nessa relação entre que se trata de traficante e de usuário de drogas, por favor. Realmente, como você mencionou, já não é uma lei tão nova, né? Está em vigência há pelo menos 15 anos. É necessário que a gente volte um pouquinho sobre como era tratado o tema antes dessa última lei de drogas, que é a lei de 2006. Não vamos voltar tanto assim, porque senão ficaremos aqui muito tempo, mas pelo menos as últimas 3 legislações. Em 1971 não havia a distinção entre a figura do traficante e a figura do usuário de drogas. A lei ela não fazia distinção. Posteriormente veio a lei em 1973, também uma lei fadada à criminalização do uso e também da comercialização de drogas. E essa lei de 1976, ela trouxe uma distinção entre o usuário de drogas e aquele que tem a droga para comercializar, para comércio, o chamado traficante no termo usual. Essa lei de 1976 trazia uma pena para quem era usuário de drogas que era de 6 meses a 2 anos de pena, de prisão. E para aquela pessoa que fosse enquadrada no tráfico de drogas, como traficante, a lei previa uma pena que variava, era de no mínimo 3 anos até 15 anos, poderia chegar a 15 anos como pena máxima. Então, em 2002, começaram a conversar sobre uma possibilidade de alteração na lei de drogas. É válido salientar que o contexto histórico, tanto de 2002 como de 76, sempre foi proibicionista. Então, o Brasil tem uma lei proibicionista em relação às drogas, que considera ilícitas, porque a distinção entre droga ilícita e ilícita é baseada apenas numa portaria da Anvisa, essa portaria que diz quais são as drogas consideradas ilícitas, porque no termo entorpecente poderíamos dialogar sobre diversas possibilidades, né? Inclusive sobre o álcool, por exemplo, mas não é do que trata a lei de drogas. Então, em 2006, nasceu a lei de drogas, que alguns chamam de nova lei de drogas, mas realmente já não é tão nova. E essa lei de drogas veio com um viés de continuar mantendo a distinção entre usuários e traficantes, e com um viés educativo, que o usuário não ficasse preso. Então houve uma desprisionalização do usuário, ou seja, não é prevista uma pena de prisão ao usuário de drogas nessa lei de drogas de 2006. É prevista prestação de serviço à comunidade, admoestação verbal, e em relação à pena do tráfico de drogas, houve o que nós consideramos um retrocesso. A pena mínima do tráfico de drogas foi de 5 anos nessa legislação. Então saiu de 3 anos para 5 anos. E aí nós começamos a entender o porquê que nós fazemos uma relação entre o aumento do encarceramento e a lei de drogas de 2006.
E como é o tratamento dessa, para se equalizar, aquele que utiliza a droga, aquele que trafica em outros países? Isso é assim no mundo inteiro? Penalizar aquele que trafica e até depois que gostaria que você atualizasse então, porque o usuário, se for uma pequena medida, você falou inicialmente que era de 6 meses, acho que há 2 anos. Hoje, como é que está isso? Mas inicialmente essa questão. Como é essa questão em outros países de se penalizar só quem trafica, quem entrega a droga? Já existem países que não criminalizam o usuário de drogas, né? Como é, por exemplo, a Holanda, um dos países que eu posso Uhum. citar, que não existe a criminalização, esse viés proibicionista. Outros países também já começaram a avançar nesse tema, em especial em relação ao usuário, mas se você começa em relação ao usuário, você também acaba, de certa forma, esmorecendo o tráfico de drogas, porque se existe uma forma desse usuário não ser preso por conta do uso específico de drogas, acaba, sob a via transversa, havendo um enfraquecimento do tráfico de drogas. Mas também existem países que não consideram mais também o tráfico de drogas como crime, também não há essa criminalização. Esse gargalo que existe na lei em relação a como nós caracterizamos quem é usuário e quem é traficante. E aí nós entramos num segundo aspecto para entender o porquê que a lei de drogas trouxe um grande encarceramento. Não há critérios objetivos na lei de 2006 para que nós possamos identificar quem é o usuário e quem é o traficante. Logo, o que aconteceu foi que, sem esses critérios objetivos, como houve essa. Não há mais a previsão de pena de privativa de liberdade para o usuário, acabou-se que, de certa forma, se incentivou as agências públicas, em especial aquela que tem o primeiro contato com a pessoa encontrada com drogas, a qualificar isso como tráfico de drogas. Então, começamos a entrar no segundo aspecto do porquê a lei de drogas trouxe um maior encarceramento, diante da inexistência de critérios objetivos para se identificar quem é traficante e quem é o usuário. E hoje existe um critério eu me lembro de ter acompanhado um pouco essa lei, um critério da quantidade que a pessoa é apreendida com drogas. Eu me lembro da lei que dizia, olha, até X gramas é usuário, até X gramas é traficante, tem uma coisa assim, né? Nós não temos na lei critérios objetivos, como eu mencionei. O que a lei de drogas fala é que o juiz analisará as circunstâncias do caso concreto. No entanto, o que se vê na prática são diversas pessoas presas por tráfico de drogas com pequenas quantidades. A lei de drogas de 2006 também trouxe a figura do tráfico privilegiado, que é uma figura de uma redução na pena do tráfico, quando se verifica que esse traficante ele não é reincidente, não tem outros antecedentes criminais, não participa de organização criminosa, há a possibilidade de reduzir a pena. Mas também, na aplicação dessa previsão, aconteceram alguns problemas. Inclusive, eu posso citar, né, esse assunto que nós estamos tratando aqui, ele é debatido por diversos estudiosos do direito, em diversas áreas. Um dos trabalhos de referência nesse tema é o do juiz aqui de São Paulo, Marcelo Semer. Ele escreveu um livro chamado Sentenciando o Tráfico, o papel dos juízes no grande encarceramento, em que ele analisou 800 sentenças e ele percebeu que a grande maioria dos casos em que a pessoa era presa, respondia ao processo preso por tráfico de drogas, existia ali alguns fatores que eram semelhantes, como não existiam grandes quantidades de drogas, as pessoas não eram presas com armas, eram pessoas pobres, presas geralmente em bairros periféricos. Então, nós verificamos que na prática, Jeremias, outros aspectos da sociedade acabam induzindo
na caracterização, na diferenciação e na tipificação desse crime de tráfico de drogas ou de uso de drogas. Inclusive, a própria lei, quando ela traz o tipo penal do tráfico e o tipo penal do uso, ela traz as mesmas figuras. Guardar em depósito pode ser considerado tráfico ou considerado uma pessoa que está guardando em depósito para uso. Não há, de fato, esses critérios matemáticos e objetivos para que o policial que faz a prisão, posteriormente o promotor que oferece a denúncia e, por fim, o juiz que sentencia tenha para analisar de forma objetiva. E nesse aspecto o que aconteceu foi, a lei veio com intenção de que os usuários não fossem presos, de que eles não recebessem uma pena de prisão, e sim uma prestação de serviço à comunidade, ou uma admoestação verbal, ou encaminhamento a programas relacionados à desintoxicação, para que esses usuários recebessem um tratamento mesmo, e não uma pena de prisão e fossem parar no sistema carcerário. Mas o que aconteceu na prática foi um aumento da população carcerária diretamente relacionada com a lei de drogas. Ou seja, geralmente, na dúvida, se enquadra como traficante. E as pessoas enquadradas como traficantes, geralmente são as pessoas pretas e pobres, porque já há alguns estereótipos nas agências de controle que acabam ocasionando esse tipo de problema. O programa Conexão Legislativa está tratando aqui da Lei de Drogas, sobre a visão da Defensoria Pública. Maiara Rosales Machado, Defensora Pública, explicando aqui para a gente. E eu queria também entender o peso da questão do tráfico no encarceramento. A senhora já colocou, mas eu tenho alguns dados aqui. Por exemplo, 27% dos registros de delitos praticados pelas pessoas privadas de liberdade correspondem ao tráfico de drogas, ou seja, quase um terço. E aí, se a gente for somar aqui, nós temos aí outros comparativos: roubo, 21%, receptação, 11%, 3% homicídio, 14% latrocínio, homicídio 14%, latrocínio 3%. E se a gente for associar, o crime geralmente ele não é individual, né? Se você associar um ao outro, esse número pode até ser aumentado. Então, basicamente, a lei de drogas, a senhora acredita que influenciou diretamente na questão do aumento da população carcerária. E eu queria entender, a senhora já falou sobre esse livro, em relação ao perfil, então, deste sentenciado, vamos colocar assim, em geral, tem uma idade que a gente sabe também que a maior parte da população presa são jovens. E acho que segue mais ou menos essa mesma nivelação, né? Jovens aí entre, 18 e 29 anos. Sim, a população carcerária brasileira e também do estado de São Paulo, além de ser predominantemente negra, também vem de classes sociais mais baixas, né, que são pessoas pobres, e também pessoas jovens. Então, sim, né, é inegável que há esses aspectos acabam sendo analisados também quando a gente verifica os sentenciados do tráfico. E isso envolve não o fato de que essas pessoas, na prática, praticam mais crimes. Exatamente isso não é o que acontece. O que acontece é que já existem, como eu mencionei, estereótipos que levam as agências de controle a fazerem abordagens em bairros específicos, em relação a pessoas específicas, em relação a pessoas de determinada classe social. Então, há todo esse contexto que também nós verificamos na população carcerária, não só do estado de São Paulo, como também do Brasil. Os últimos dados divulgados pela Secretaria de Administração do estado de São Paulo demonstram que 40% dos presos do estado de São Paulo são por tráfico de drogas, né? São enquadrados no crime de tráfico de drogas. Não significa que tenham, de fato, praticado o crime de tráfico de drogas. Porque, na prática, quando a gente vai olhar esses processos, eu já atuei em diversos processos que a pessoa estava condenada por tráfico de drogas e tinha sido presa com 5 gramas, com 2 gramas no meu último plantão. Eu peguei uma situação de uma pessoa que foi presa com 2,4 gramas e foi presa por tráfico de drogas, permaneceu presa e vai permanecer presa até que o juiz, então, decida que ou ela não praticou o crime de tráfico de drogas ou ela não precisa responder ao processo presa especificamente.
Desculpe cortá-la. Eu só ia dizer o seguinte, que 40% Não pode realmente é um falar. número expressivo que precisa ser olhado pela questão da política criminal. A sociedade olhar e entender se há outros caminhos. Eu até vou deixar como última pergunta, que tipos de solução vocês que trabalham diretamente nessa área têm visto em outros países, de repente exemplos de alguns estados que podem... A gente sabe que essas leis todas são federais, têm que ser cumpridas em todos os estados, mas se há iniciativas importantes e interessantes para que se reduza o consumo, o tráfico de drogas, mas também tenhamos políticas criminais e sociais mais adequadas. Eu queria te perguntar em relação à condição feminina, né? Porque existe um envolvimento expressivo. Por que se dá essa questão em relação à prisão feminina também, em relação ao tráfico de drogas? A questão feminina, Jeremias, é muito importante de ser tratada quando a gente trata desse tema, porque as mulheres, houve um aumento do encarceramento das mulheres com a chegada da Lei de Drogas de 2006 em 600%. Então, quando a gente fala de um Nossa. aumento de população carcerária, não é possível que a gente não fale do encarceramento feminino. E como se dá esse encarceramento feminino? Geralmente, esse encarceramento acontece quando a mulher vai fazer uma visita ao preso, ao seu familiar preso no estabelecimento penal, e então ela é encontrada com uma pequena porção de drogas, e como nesse caso ela está transportando a droga, já diretamente já se enquadra como tráfico. Ainda que a destinação especificamente dessa droga não seja o comércio em si, né? Mas eventualmente fomentar o vício de alguém que está no sistema carcerário. E tem uma relação com o encarceramento das pessoas, dos homens, uma vez que se tu prende um usuário de drogas, a pessoa permanece com o vício dentro do estabelecimento penal. E isso gera uma série de questões, como, por exemplo, ela começa a criar dívidas dentro do estabelecimento penal, ela se envolve em organizações criminosas, ela precisa alimentar o seu vício dentro do estabelecimento penal, ela não recebe nenhum tipo de tratamento em relação a esse vício, a esse uso problemático de drogas. Então ela acaba se endividando, envolvendo os seus familiares na questão de tentar, pelo menos, entrar nos estabelecimentos penais com a droga para o seu uso. Então, assim, a prisão de uma pessoa com uma pouca quantidade e que não se verifica outros elementos para se enquadrar num específico comércio de drogas, traz diversas consequências e tem relação direta com o encarceramento feminino. Outros casos em que a mulher, a pessoa, ela fica sozinha, a mulher fica sozinha e sem conseguir um emprego, tendo que sustentar os seus filhos, acaba por alguns motivos relacionados à questão social se envolvendo no tráfico de drogas. E como eu mencionei no início da nossa conversa, a pena mínima do tráfico de drogas é de 5 anos, a gente verifica então que é um encarceramento por muito tempo. E que acaba repercutindo em outros aspectos, como a gente já conversou, que estão relacionados especificamente ao encarceramento feminino, inclusive na infância e juventude, porque essa mulher geralmente tem filhos, e então acontecem diversas questões relacionadas diretamente com o encarceramento feminino. Doutora Maiara, a proposta da nova lei de drogas, que a gente chamou de nova, mas é de 2006, no seu artigo 1º já, de cara já diz, o que tem por objetivo reduzir danos, prevenir o uso indevido de drogas, né? E com atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. A lei olhou, então, bastante para dependentes, usuários, mas em relação ao aspecto mais generalista, no sentido daquele que é preso por tráfico de drogas, eu estou falando assim no sentido de política criminal, porque assim, você prende, a pessoa fica presa, uma hora ela vai sair. Aí, se ela sai, ela teria que ter uma condição adequada, mínima, e a gente sabe que está vivendo em tempos de pandemia, não tem emprego nem para quem não tem um registro criminal, quiçá para aquele que saiu de um sistema assim. Então, olhando sobre o aspecto de reinserção do traficante, daquele que foi preso por uso de drogas, a senhora acha que a lei consegue atender esses objetivos propostos? Em verdade, o que se viu na prática é que esse objetivo ele era apenas um objetivo declarado, né? E não um objetivo real, né? Como eu mencionei, diversos dispositivos da lei, eles foram
em outra direção, né? Como o aumento da pena mínima do tráfico, como também não trazer critérios objetivos, né, para a distinção entre traficante e usuário. Então, assim, esse objetivo, embora um objetivo declaradamente nobre, na prática ele se mostrou não realizado, né? Então, a lei na sua aplicação, ela não atendeu a esse objetivo e, a meu ver, ela nem tentou atender esse objetivo. Então, em que pese, por exemplo, a previsão do tráfico privilegiado, o que nós vimos na prática, é claro que isso envolve também uma mentalidade do Poder Judiciário, envolve outros fatores ligados também ao punitivismo do Poder Judiciário e das agências de controle. Mas, por exemplo, em relação ao tráfico privilegiado, no estado de São Paulo, ano passado, o Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou um HC coletivo depois de fazer um mutirão, porque identificou que, em que pese havia o reconhecimento do tráfico privilegiado e a pessoa recebesse a pena mínima, ou seja, o juiz já tinha reconhecido que a pessoa tinha praticado um crime em circunstâncias específicas, não participava de organização criminosa, era primária, não era uma grande quantidade, não era envolvida em organização criminosa. Então, o juiz já tinha reconhecido todos esses fatores previstos na lei e aplicado uma pena mínima de 1 ano e 8 meses, que é a pena mínima do tráfico privilegiado. Ainda assim, esses juízes estavam prevendo regime fechado para essas pessoas. O Núcleo de Situação Carcerária fez um mutirão que acabou culminando com um HC coletivo no STJ para que fosse verificado que essas pessoas não deveriam estar em regime fechado. Pela pena, 1 ano e 8 meses, elas deveriam estar ou em regime aberto ou ter a pena substituída por outra pena alternativa, e não a pena de prisão. Então, Jeremias, para a gente perceber que a aplicação da lei, ela foi totalmente distorcida, né? Esse objetivo, quando a gente verificou a aplicação da lei, ele foi completamente distorcido. Nós temos hoje usuários presos em regime fechado por tráfico privilegiado. Então, assim, tudo se embaralhou, né? Por quê? Porque a previsão da lei era não ter nenhum tipo de prisão para a pessoa que fosse usuária. Mas, ao mesmo tempo, ela não trouxe critérios objetivos para que o policial, quando faça a prisão, ele consiga identificar que é um usuário e não um traficante. Ele deixou ao critério de quem analisa o caso. Então, nós temos diversas interpretações a depender de diversas circunstâncias, como mencionado, né? Onde a pessoa foi presa, qual é a sua cor, qual é a sua classe social, né? Então, diversos problemas foram verificados na aplicação da pena e eu não vejo esse objetivo como um objetivo real que se realizou na prática. Doutora Maiara, a gente está já caminhando para o final. Eu tenho números aqui do governo federal, do próprio site do governo, que dá conta de que, sem contar as delegacias, o país detém 758.676 presos. São os dados atualizados que eu tenho aqui. É claro que quando a gente fala aí nesse quase 1 milhão de presos, a gente não está falando só dos presos, mas de um reflexo nas suas famílias. Cada preso tem filhos, tem pais, tem irmãos. Então, é um reflexo em toda famílias e em toda a sociedade. Então, nesse aspecto, eu gostaria, então, caminhando para o final, o que vocês têm visto assim como solução? É claro que, se tratando da justiça, são os aspectos legais. Tem os aspectos educacionais, que a Defensoria Pública atua muito bem, né? Tem cartilhas, tem orientações, né? Mas, para finalizar, se der tempo, se a senhora quiser falar um pouquinho do STF, das últimas ações do STF nesse sentido, se tem verificado, e quais são os caminhos apontados de política criminal que poderia melhorar esse aspecto da prisão, especialmente pela lei de drogas. É uma questão bem complexa, né, Jeremias? Então, não tem uma resposta pronta para você. O que eu consigo identificar e que todos que analisam essa nossa conversa e outros dados que eu trouxe verificam é o que não funcionou. A lei de drogas de 2006, ela é um fracasso. A guerra às drogas é um fracasso. Nós já perdemos essa guerra há muito tempo. Não se verificou uma redução da criminalidade, não se verificou uma redução das pessoas que usam entorpecentes. O que se verificou foi mais aprisionamento,
O Brasil hoje é o quarto país com a maior população carcerária do mundo. Esses dados que você mencionou são os dados do DEPEN. O CNJ tem dados de 815 mil presos. Então, assim, a gente consegue verificar que esse aprisionamento em massa, essa lei que nós temos hoje, proibicionista, não funcionou. Então, nós temos que ir atrás de novos caminhos. E é válido salientar que o proibicionismo, ele impede diversos diálogos que a sociedade poderia ter, como, por exemplo, o uso medicinal da maconha. Citando apenas um exemplo, não se discute esse tipo de questão, né? Recém o Brasil está começando a debater esse tema, e é um tema tão importante. A Defensoria Pública já impetrou alguns habeas corpus para que pais que têm filhos com autismo, por exemplo, possam plantar a maconha e utilizar o óleo canábico. Então, assim, diversos temas que seriam tão importantes, temas relacionados à saúde, como nós podemos tratar esses usuários, como nós podemos dar amparo social a eles, né? E não apenas jogá-los nas masmorras que nós chamamos de presídios, né? O Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo realiza inspeções, e essas inspeções estão disponíveis no site da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e ali é possível verificar as fotos, quem tiver curiosidade de saber como é que funciona o sistema prisional brasileiro e no Estado de São Paulo. Então, solução imediata nós não temos, mas temos que encaminhar em uma outra direção. E tratando rapidamente sobre a questão do STF, o STF está debatendo a constitucionalidade da previsão da criminalização do usuário de drogas. Inclusive, já existem 3 votos, né, nesse recurso extraordinário, e esses 3 votos são no sentido da descriminalização do uso de drogas para consumo, da posse de drogas para consumo próprio. Então, é esse tipo de caminho que nós temos que percorrer, e não mais o caminho proibicionista, o caminho do encarceramento, porque não é encarcerando pessoas, em especial no tipo de estabelecimento penal que nós temos hoje, e mesmo que alterássemos, o cárcere não é a solução, não em termos de redução da criminalidade não é a solução, em termos de desmembramento de organização criminosa também não é a solução. Quando nós colocamos uma pessoa que é usuária e tem esse uso problemático de drogas dentro do cárcere, nós estamos fazendo com que ela saia de lá com dívidas, e essas dívidas vão ser pagas de formas aqui fora que a sociedade não deseja, mas a gente tem que entender que é a criminalização e a mentalidade punitivista que alimenta o sistema prisional e que faz com que nós não tenhamos, em que pese tenhamos a quarta população carcerária do mundo, não tenhamos índices de criminalidade baixos. Ou seja, é uma conta muito tranquila de a gente conseguir analisar. Não é encarcerando as pessoas que a gente vai reduzir a criminalidade. Então, a gente tem que refletir seriamente sobre quais são os reflexos sociais dessa criminalização em massa, desse encarceramento em massa, né? Para que a gente discuta qual é a sociedade que nós queremos no futuro. Nosso tempo chegou ao fim. Eu queria agradecer bastante a doutora Maiara Rosales Machado, defensora pública do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria do Estado de São Paulo. Rapidamente, o tempo já terminou, mas eu fiquei curioso. A Defensoria, todas as pessoas que não têm condições sociais, financeiras, passam pela Defensoria. Quanto a senhora imagina, percentualmente, desses encarcerados que passam pela via da Defensoria, pelas mãos de vocês? Talvez 70%, 80%? Na esfera criminal, eu acredito que pelo menos 90% é atendido pela Defensoria Pública ou pelo convênio que a Defensoria Pública tem com a OAB, né, que é patrocinado pela Defensoria Pública. Existe uma grande atuação, sim, da Defensoria Pública na esfera criminal. Tá ótimo. Muito obrigado, doutora Maiara, mais uma vez. Eu perguntei isso só para finalizar, porque realmente tem... uma pessoa que sabe, que tem conhecimento de causa, uma vez que cerca de 90% desta população carcerária passa pela Defensoria Pública, e vocês entendem como funciona esse sistema. Então, eu queria agradecer muito a sua participação. Voltaremos ao tema em outras oportunidades. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Jeremias. Obrigada a todos que nos acompanharam.
E a você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima edição do programa Conexão Legislativa.